Olá, tudo bem? Eu sou Marcel Alonso. Diariamente eu falo aqui sobre planejamento de produção, materiais e demanda. Diariamente tem conteúdo aqui em vídeo, por escrito, enfim, da forma que você preferir. E tema de hoje você deve estar curioso. Você viu o título do vídeo, provavelmente deve estar curioso para entender o que acontece aí, que todos querem mudar o plano de produção. É o diretor comercial pedindo alteração, é o vendedor pedindo alteração, é o gerente de conta pedindo alteração. Em algumas empresas menores é o dono pedindo alteração, o diretor industrial, enfim. Você deve estar convivendo com esse problema e eu vou explicar aqui formas para lidar com isso e como o seu ponto de vista pode estar influenciando negativamente nessa relação, tá? Então eu vou falar sobre duas coisas aqui, um primeiro pilar de comportamento e outro pilar de disciplina e organização no processo de planejamento, tá? O primeiro ponto, tá, relacionado a comportamento, quando alguém vem pedir alguma alteração, você precisa entender que talvez essa pessoa tenha mais informações do que você. Então, reagir imediatamente, sem entender se a pessoa tem mais informações do que você, vai ser muito negativo para esse relacionamento aí entre as áreas, essa relação entre as áreas. E o que eu quero dizer com isso? Provavelmente, o diretor comercial ele está pedindo uma alteração porque ele sabe que o cliente que está em máquina ali, que está sendo, o cliente do produto que está sendo produzido, ele está inadimplente, talvez. E o cliente que está com um pedido novo, ele não está inadimplente, é um pagamento imediato, e ele quer fazer essa substituição porque ele está olhando por outro ponto de vista, tá? Ele não está preocupado com o estresse de uma troca na produção emergencial, de interromper, ele está só olhando do ponto de vista de inadimplência, de fluxo de caixa da empresa. Isso é uma forma de olhar. E talvez você não tenha essa informação. E se você critica esse tipo de interferência sem ter todas as informações, você acaba criando uma relação ruim entre as áreas. Um outro tipo de situação, suponha que o diretor comercial ele está tentando conquistar um cliente há muito tempo. Na primeira oportunidade que o cliente dá abertura, não sei, 2 anos tentando conquistar um cliente, talvez. Na primeira oportunidade que o cliente dá abertura, ele quer uma entrega imediata. O que ele vai fazer nesse caso? Ele prefere prejudicar um cliente que está com um produto em máquina, colocar esse outro cliente que é super importante, que ele está tentando conquistar há muito tempo, colocar para produção imediata, atender esse cliente e depois voltar com o item que estava em máquina. Então, este é um ponto de vista para olhar para esse tipo de problema, tá? Eu trouxe duas situações aqui, mas tem várias. Então, quando você receber esse tipo de questionamento, a primeira coisa que você precisa se perguntar é: eu tenho a visão do todo? Eu sei o que está acontecendo? Porque se você não tem esse tipo de pensamento, a sua reação vai ser imediata e vai ser negativa e pelo simples fato de desconhecer o todo, tá? Então, esse é um primeiro lado comportamental ali de reagir rapidamente. Você não pode reagir rapidamente e ter a humildade de pensar: opa, eu não conheço o todo, deixa eu entender o porquê dessa alteração, o porquê dessa troca, tá? Tem vários motivos que podem estar direcionando para esse tipo de emergência, assim, esse tipo de troca. E aí tem um outro ponto de vista, tá? Quando você tem o processo de planejamento em mãos, super organizado, redondo ali, com todo o sequenciamento correto, com todos os prazos corretos, quando vem esse tipo de interferência, você consegue imediatamente medir as consequências. Então pense o seguinte: eu estou recebendo um pedido novo aqui, que está como emergencial, eu vou ter que colocar ele em máquina agora e, consequentemente, eu vou empurrar todos os outros itens para frente. Todos esses outros itens vão atrasar. E a sua resposta, de forma tranquila, de forma calma, estruturada, pode ser a seguinte: ó, esse pedido que você está colocando aqui como emergencial, eu vou ter que atrasar esses outros 4 pedidos aqui e eu vou comunicar aos clientes agora, tá, sobre esse atraso. Tudo bem para você? Esse pedido é realmente mais importante do que estes outros 4? Entenda que a conversa ela passa a ser baseada nos dados ali do momento, tá? Nos dados que você tem em mãos. É diferente de, ah, não, não vou trocar, não quero parar a produção.
é muito diferente. A resposta é: tudo bem, a gente pode trocar, não tem problema nenhum, só que vai ter impacto nestes outros 4 itens aqui. Ou, nessa troca eu vou perder provavelmente 4 horas de produção, porque essa é uma troca demorada, e aí de novo eu vou atrasar estes outros 4 pedidos aqui. Tudo bem para você? Vamos diminuir essa produção? Ou vamos produzir esses outros 2 aqui primeiro, depois a gente entra com esse item? Então, no momento que você tem o processo organizado, você consegue argumentar e consegue responder com propriedade, tá? E aí, um outro ponto que eu lembrei agora de falar, o processo organizado, o ideal é que ele seja compartilhado. E o que é isso, tá? A construção do plano de produção, as decisões que você está tomando, quanto mais compartilhadas elas forem, melhor, porque aí todos têm visão das decisões que estão sendo tomadas, tá? Então todos têm visão de um problema de capacidade em um determinado equipamento, todos têm visão do excesso de trocas em um determinado equipamento. Então, mesmo que você não tenha um processo de comunicação, um processo de planejamento robusto com um SNOP já implementado, mesmo que você não tenha isso, você mesmo ou você mesma, responsável pelo planejamento de produção, você pode construir um fórum ali, uma reunião semanal de alinhamento do sequenciamento. E de uma forma bem simples, com os 3 níveis ali que normalmente o planejamento olha. Então, um médio prazo ali bem simples, um curto prazo olhando para a semana ali, o que vai acontecer na semana ou nas próximas 3 semanas, e as decisões do sequenciamento também, tá? Pontos críticos do sequenciamento. Se você tem um plano organizado, você consegue compartilhar isso e as decisões são tomadas em conjunto, tá? Então, recado final aqui do vídeo: comportamento, não reaja, tenha humildade, porque você não conhece o porquê as outras pessoas estão tomando determinadas decisões. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, tenha um planejamento organizado para você conseguir argumentar de forma estruturada e levar a conversa para uma troca de dados ali, para uma argumentação baseada em fatos, tá? E não uma argumentação baseada em percepções, tá? Eu acho que vai dar problema, eu acho que vai atrasar, ou baseada em pontos genéricos ali. Não, essa troca vai atrasar tudo. Não, não vai atrasar tudo. Ó, essa troca vai atrasar estes 4 pedidos aqui. Tudo bem para você? Ó, não tem outra solução. Tudo bem? Quando você consegue construir esse tipo de acordo baseado em dados, eu garanto que o seu estresse no planejamento de produção vai ser muito menor. Esse foi o vídeo de hoje, não é um vídeo técnico, mas é muito importante como metodologia, como forma de conduzir o planejamento. Fico por aqui e um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.